Bom dia novamente, alunos. Continuando aí de onde nós paramos, falando agora propriamente sobre o fundador do islamismo, que foi Maomé. Tá? A palavra islamismo significa submissão total a Deus, é isso o significado de islamismo. Tá? Antes de Maomé, já falei para vocês, os árabes eram politeístas, tá? A cidade de Meca, antes de Maomé, já era considerada sagrada para os árabes e continuou sendo a principal cidade para os muçulmanos depois de Maomé. Tá? O templo Kaaba era o templo, aqui é o templo Kaaba, ó. Senhora, ele é preto, ele parece um cubo, uma caixa, tá? Na verdade, ele parece pequeno aqui, mas ele não é tão pequeno assim, tá? Por causa da imagem. Aqui vocês podem ver, ó, aqui embaixo são as pessoas que estão ao redor do templo. Por que eles não estão dentro? Porque é muita gente, tá? E ele não é preto assim, tá? Ele é feito de tijolos e aqui ele está revestido por um tecido de veludo preto. Aqui, olha, são bordados em ouro, em fios de ouro, e eles trocam esse tecido todos os anos. Tá? Tem inclusive pessoas responsáveis só para fazer isso. Tá? E aqui eles estão ao redor, que já dentro do templo já tem muita gente. Antes de Maomé, esse pátio aqui, olha, ele era cheio de imagens dos deuses. Tá? E dentro do templo também havia as principais imagens dos principais deuses deles. Quando Maomé fundou o islamismo e dominou a cidade de Meca, ele acabou com todas as imagens que ficavam aqui, ele quebrou tudo. Tá? Mas ele conservou o templo Kaaba, tá? E até hoje reverenciado pelos islâmicos, não só da Arábia Saudita, mas do mundo todo. Aqui é o templo, aqui olha, é uma muralha que cerca o templo, aqui são suas torres, né, de chamado, né, eles dão um nome para o cara que fica ali chamando as pessoas, acho que é muezim, tá? Chamando as pessoas para oração. Tá? Então aqui, olha, existe um microfone com um alto-falante, obviamente, para chamar todo mundo. Aqui vocês estão vendo, ó, só o que esses brancos aqui, né, no chão, esses pontinhos aqui, que é um mar de gente, tá? E aqui, ó, no centro, aqui onde está essa bolinha, aqui o laser, é o templo Kaaba. Aqui é o pátio dele, ó, é o pátio, tá? Dentro da muralha. E aqui está fora da muralha. Aqui são fontes de água, ó, tá? Mal dá para ver de tanta gente que tem. Tá? E aqui é um centro, onde vai ter local para as pessoas. Tem muita gente que passa mal, né? Porque ali é deserto. Né? A Meca é 50 graus durante o dia e cai a temperatura à noite. Então, durante o dia, essa multidão está aqui, muita gente passa mal e acaba sendo socorrida aí nesse local. É banheiro também. Tá? Bom, isso é constante, Sora? É constante que eles visitam o templo Kaaba, mas aqui essa quantidade de gente é por causa de um mês sagrado para eles, chamado mês de Ramadã, que depois eu vou explicar melhor para vocês, ok? Bom, Maomé, quem foi ele? Maomé, ele nasceu na cidade de Meca por volta de ano 570 depois de Cristo, ou seja, século 6. O nome dele é Mohammed. Tá? O Maomé é apelido, tá bom? É a maneira que eles têm aí, tem o significado, mas eu esqueci agora. O Maomé, ele nasceu na cidade de Meca, mas muito jovem se tornou... ele perdeu os pais, tá? Então ele ficou órfão, perdeu o pai e a mãe e acabou sendo criado pelo avô dele. Terminado de criar, na verdade o avô foi lá na cidade de Meca, o avô dele era um beduíno, ficou sabendo do que o menino estava sozinho, que os pais haviam morrido, e o avô então viajou até Meca, pegou o garoto e levou até
para viver com ele no deserto. Então, Maomé, por um período de tempo, virou beduíno também. O avô faleceu, ele ainda criança, e ele acaba sendo criado pelo tio dele. Aí, com 16 anos de idade, ele já se tornou um líder de caravana, que era um cara que viajava por toda a Arábia Saudita, ia para Israel, ia para o Iraque, negociar várias mercadorias. Essa era a função dele, né? Então ele conhecia muito bem os caminhos no deserto. E ele adquiriu o hábito, né, quando estava no deserto, junto dos beduínos, de fazer meditação. O que é meditação, senhor? É um momento que você tira para pensar na vida, para pensar nas questões espirituais e tudo mais. Bom, e aí ele adquiriu esse costume. Quando ele estava na casa dos seus 20 e poucos anos, ele retornou para Meca. Aí quando ele retornou para Meca, ele conheceu a sua futura esposa, que era a Khadija. Tá? A Khadija, ela era uma jovem viúva, que montada na grana, tá? E ele acaba se casando com ela. Quando ele se casou com a Khadija, ele ficou rico, que passa a administrar a fortuna dela, e não precisou mais viver no deserto junto dos beduínos. Ele passou a viver em Meca mesmo. Só que ele não perdeu o costume de fazer as meditações dele. Ele teve seis filhos com a Khadija, sendo que 2 meninos e 4 meninas. Os meninos não vingaram, ou seja, não sobreviveram à infância, acabam morrendo. E as meninas crescem, as meninas se tornam adultas, casam e tudo mais. E o Maomé, ele, de tempos em tempos, ele deixava a família e ia para o deserto fazer sua meditação. E isso passou a ser constante na vida dele. Quando ele estava na casa dos seus 40 e poucos anos, ele saiu para uma dessas meditações aí. E é essa imagem que está mostrando aqui. Ele estava numa caverna, eles têm o nome da caverna e tudo mais, e nessa caverna ele disse que teve uma experiência com Deus, com Alá. Alá já era uma das divindades que eles cultuavam. Aí ele retorna, depois de vários dias, ele retorna para sua casa, chama a Khadija no canto e fala que teve uma visão com um anjo mensageiro de Deus, que era o anjo Gabriel. Agora prestem atenção nesse detalhe. O Maomé, quando ele fazia suas viagens, que ele era líder de caravana, ele viajou muito para Israel. E lá ele entrou em contato com as religiões monoteístas do cristianismo e do judaísmo. E no cristianismo e no judaísmo, ele passou a ter conhecimento de anjos, conceito de vida eterna, conceito de juízo final. Então, parte do que ele vai dizer tem a carga da influência dessas religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo. E aí ele fala isso para Khadija: olha, eu vi o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, e ele me falou algumas coisas. E aí ela pergunta para ele: tá, e o que ele falou para você? Provavelmente com espanto, não assim do jeito que eu tô falando para vocês, né? Ele então fala o seguinte: olha, o anjo diz que nós árabes estamos errados porque estamos cultuando diversos deuses, porque só existe um Deus, o seu nome é Alá, e temos que apregoar isso por todos os cantos. Temos que aceitar e abandonar nossa vida de politeísta, abandonar os ídolos. Diante disso, ele prega para Khadija, ela passa a ser a primeira convertida, e depois ele começa a pregar para os seus parentes. Por cerca de 3 anos, isso já era o ano de 610, tá? Por volta de 3 anos, 4 anos mais ou menos, ele pregou para os seus parentes e os converteu ao islamismo. Foram os primeiros islâmicos. Aí depois ele começa a pregar para os vizinhos, né, para as pessoas nas ruas, e ele atrai a ira dos coraixitas, que eram aquele grupo, né, aquela tribo poderosa que fabricava ídolos. Por que ele atrai a ira deles? Simples, porque eles eram fabricantes de ídolos e a riqueza deles vinha da venda desses ídolos. Aí o Maomé vem e fala: olha, não existe nenhum outro Deus a não ser Alá. E detalhe,
era proibido fazer qualquer imagem de Alá. Aí esse pessoal fala o seguinte, esse cara está falando contra o nosso ganha-pão, então vamos dar um jeito nele. Aí ameaçaram Maomé de morte. Esse é o momento que acaba fundando o islamismo, que ele vai fugir de Meca por causa da ameaça de morte. Ele vai fugir da cidade de Meca e vai para Iatreb na época, hoje chamado de Medina, que ficava ao norte de Meca. E antes disso ele envia os seus primeiros muçulmanos para lá, e quando ele chega lá em Medina, a fama dele já era conhecida, então a população já o aguardava. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? É Maomé, e aqui seria o anjo Gabriel passando, né, essa novidade para ele. Ok, gente? Paramos por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Até a próxima na continuação.